O Leandro acabou de te ensinar a fazer um cronograma de treinamento, e não só um cronograma de treinamento, como um método de produtividade individual, que é dividir o seu dia em blocos de tempo. Como dono de supermercado, ele organiza o treinamento sem atrapalhar a operação do dia a dia. Vamos lá. Tá. Existe uma maneira simples de fazer esse processo passo a passo, que se você implementar, vai parar de ter problema de uma vez por todas, que é o seguinte. Você imagina o seguinte, nos supermercados, normalmente, e aí você vai organizar de acordo com a tua estrutura, tá? Mas eu vou falar aqui um exemplo prático. Normalmente, na parte da tarde, você tem uma redução de movimento dentro da loja. Com essa redução de movimento dentro da loja, você ganha ali, por exemplo, você não vai precisar de todas as caixas operando, porque não vai ter menos clientes dentro da loja. Você não vai precisar de todos os açougueiros operando, porque vai ter menos clientes dentro da loja. Você não vai precisar de todos os repositores lá na loja, porque vai ter menos clientes dentro da loja. Bem que repositor não, né? Mas quase todos os cargos você poderia treinar no contrafluxo. O primeiro erro que o dono do supermercado faz é achar que ele tem que dar o treinamento e o funcionário tem que se virar para assistir pós-expediente. Eu até entendo e concordo, e para mim seria, eu daria muito mais valor para alguém que está buscando se capacitar nas horas vagas. Porém, a gente sabe que na prática isso não funciona. Então o que você precisa fazer? Você precisa dar treinamento dentro do horário de trabalho. Então como que você faz? A gente tem uma métrica que cada funcionário precisa treinar 52 horas por ano. O que significa que ele tem que treinar ali mais ou menos algo em torno entre uma hora e pouca por semana. Então, o que você vai fazer? Segunda-feira, 1h da tarde, treina as operadoras de caixa. Treinamento de caixa. De 2 às 3, reposição. De 3 às 4, açougue. De 4 às 5, padaria. Na terça-feira, você vai fazer o mesmo treinamento, exatamente igual à segunda. Por quê? Porque as caixas que estavam de folga na segunda vão assistir terça. Os repositores que estavam de folga de segunda vão assistir terça. E assim você vai fazendo. E aí, na quarta-feira, você vai ter um treinamento 1 hora para o cargo, por exemplo, de conferência, 2 horas para o cargo, por exemplo, de fiscal de caixa, depois para o cargo de gerência, depois para o cargo de prevenção de perdas. As áreas administrativas você poderia treinar na parte da manhã. E aí, o que eu faço? O cara tem uma escala, então ele já sabe, ele tem escala de folga, ele tem escala de saída para almoço e de volta de almoço, ele vai ter uma escala de treinamento semanal, onde ele sabe que toda segunda-feira, 1 hora da tarde, ele tem que estar lá e vai treinar. Dessa maneira, você perde 1 hora de trabalho, mas considerando o varejo como eu conheço e tudo que eu já passei aí, mais de 500 e poucas lojas presenciais e mais de 11 mil lojas aí que a gente já atendeu dentro aqui no universo online, quando eu digo lojas, são supermercados, tá? O que eu tenho para te dizer? Você não vai fazer diferença essa 1 hora a mais desse cara dentro do expediente, num horário de contrafluxo, e eu te garanto, no final do segundo ou terceiro mês, você vai ter pessoas 100% diferentes. Porque como o cara estuda dentro do horário de trabalho, ele vai prestar atenção, faz prova, coloca a prova, coloca o treinamento como sendo uma obrigatoriedade para ele poder avançar. Treinar não significa que o cara será promovido, mas sem o treinamento, ele jamais será promovido. É isso, né? Você falava isso lá na empresa, né? O treinamento, você se torna apto para eu te promover. Então, aí, se a gente tiver a vaga, se a gente precisar de uma pessoa para colocar ali, você que já terminou, você está apto para ser promovido. Você não terminou os treinamentos que você tinha que fazer, você não está apto. Na indústria, cara, isso é comum. No varejo, isso não é comum. Na indústria, eles têm uma coisa chamada matriz de capacitação. O cara, quando entra, todo ano recebe lá a matriz de capacitação dele, com todos os treinamentos que ele tem que fazer ao longo do ano. Alguns presenciais, alguns online, alguns que o cara só tem que ler um livro e fazer uma prova, mas várias coisas que vão desenvolver ali competência, habilidades, conhecimentos, atitudes deles, de alguma maneira. Então, eu vejo hoje dentro do supermercado que uma linha de treinamento é o desenvolvimento técnico do cara. E aí você pode usar os treinamentos online para isso. Só que tem algumas coisas como comportamento que é mais difícil você desenvolver no online. Então é melhor que essa parte de treinamento fique com os líderes. E aí você de cima forma os líderes abaixo de você, estimulando eles a formar os líderes abaixo dele. E aí isso vira uma corrente do bem, né? E acaba virando cultura. E aí todo mundo está treinando comportamento, atitude, o cara seguir os valores da empresa, seguir o código de ética da empresa, e aí isso ajuda. Agora, dentro disso, o açougueiro tem que saber que a picanha corta na veia tal. Isso. Que depois daquilo ali é colchão duro.
que ele pode pegar a cabecinha ali da picanha, cortar e virar uma picanha premium. E ele vai vender essa picanha mais cara. Ele tem que saber que o bife Paris sai de tal corte. Então, isso é técnico, ele precisa aprender a fazer isso. E isso você consegue, por incrível que pareça, desenvolver isso no online. Isso. Se você está chegando agora, volta um pouquinho esse vídeo, porque o Leandro acabou de te ensinar a fazer um cronograma de treinamento, e não só um cronograma de treinamento, como um método de produtividade individual, que é dividir o seu dia em blocos de tempo. Exatamente. Então, volta um pouquinho, se você está chegando agora, se você não prestou atenção, volta um pouquinho, dá atenção a isso. Que não é em todo lugar que você vai ouvir sobre isso, não.